o Brasil recebeu a visita do Papa Francisco, um dos maiores vultos do século XXI. Este homem que hoje dirige a Igreja Católica é um verdadeiro apóstolo, é um discípulo amado de São Francisco de Assis. Quando ele teria que escolher o nome, um outro cardeal disse: lembre-se de São Francisco. E ele então adotou o nome Francisco por primeira vez na história. Quiseram dizer que ele era Francisco I. Não, eu sou apenas Francisco. E ele é jesuíta. Nós nos lembramos dos jesuítas, lembramos da Inquisição. Ele elegeu ser o Papa Francisco, em homenagem à humildade de São Francisco de Assis e em humildade a São Francisco Xavier, aquele que foi o divulgador do Evangelho nas Filipinas, na Índia, no Japão. E quando viajava para evangelizar a China, ele morreu na travessia do Rio Amarelo. Então este homem que hoje administra o destino de 1 bilhão de católicos do mundo, é o exemplo do despojamento. Ele não aceitou a cruz de ouro. Ele não aceitou o anel de ouro. Era um anel de prata banhado a ouro. Quebrou todas as tradições do Vaticano. Os cardeais que furtaram o Banco do Vaticano, o antigo Banco Ambrosiano, ele está colocando na cadeia. Porque a gente não pode conceber que um cardeal, um príncipe da igreja, com a fortuna que tem, seja mafioso. E este homem teve a coragem de dizer que a corte vaticana é a lepra do papado. Os senhores imaginem quanto isso é grave. A corte vaticana é a lepra do papado. Portanto, pessoas exploradoras, desonestas, que conseguiram cargos políticos e que são a desgraça da religião. E quando lhe falaram sobre os homossexuais, sobre as mulheres que ficaram mães solteiras, sobre aqueles que se casaram várias vezes e que a igreja condena, ele respondeu: a igreja é mãe, que venham todos para receber o afeto da igreja. Nós pregamos contra o aborto, disse ele. Uma mulher tem o filho solteira e vem pedir para batizar o filho, e nós condenamos? Então nós estamos pedindo que abortem. Este é um crime. E sobre os homossexuais e as lésbicas, que são condenados pela igreja, ele diz: quem sou eu para condenar? Eu não julgo a ninguém, eu não condeno a ninguém. E mais recentemente, na cidade de Assis, aonde ele esteve, sob as bênçãos de São Francisco, o pobrezinho de Deus, ele deu esta declaração: a igreja é mãe e tem que receber a todos os seus filhos, mesmo aqueles que se extraviaram. Daí, ele não aceitou morar na Câmara Papal, esta ida no hotel, para onde foi depois que saiu de Buenos Aires. Não aceitou as pantufas papais. Está com o mesmo calçado que ele usava no metrô de Buenos Aires. Não tem nenhum costureiro de grife, porque todos os outros, em cada solenidade, apresentavam roupas de 10 mil a 50 mil dólares cada roupa, com pérolas, com diamantes, com esmeraldas, com rubis. Ele tem apenas a túnica branca e o laço. E fez a visita ao Brasil levando apenas 2 indumentárias para falar sobre a humildade. Eram dias muito difíceis no Brasil naquele mês de junho, porque era um mês de movimentos na rua, 100 mil pessoas protestando contra a desonestidade do governo. Nós somos parentes até nisso. Governos injustos e arbitrários. E então as massas foram para as ruas. E naturalmente, com as suas defesas, houve qualquer coisa e ele se perdeu no meio da multidão de mais de 100 mil pessoas. Então as guardas ficaram loucas,
os responsáveis pela segurança do Papa. Ele então abriu a janela e deu adeus às pessoas, e as pessoas ficaram encantadas. Apertaram a mão do Papa. E quando o repórter perguntou-lhe: o senhor não teve medo da multidão? Ele disse: um pastor tem medo das suas ovelhas? Como é que pode? O pastor vai buscar a ovelha que está perdida e deixa 99 para salvar uma. E antes de ir para o Brasil, ele foi visitar o Papa Móvel, que é de vidros blindados, desde o atentado do Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, que o Papa Móvel é blindado para suportar tiros de metralhadora e de fuzil. O que é que fez o Papa Francisco? Mandou tirar os vidros. Ele disse: como é que eu posso ficar fora das minhas ovelhas? E quando o Papa Móvel vai andando, ele salta e vai abraçar os degenerados, aqueles que têm paralisia cerebral, como ele fez no Brasil. E mais do que isso, ele foi visitar uma favela, e quando o carro subiu a favela, ele viu uma igrejinha protestante, evangélica, intolerante. Ele saltou do automóvel, entrou na igreja, todo mundo ficou estarrecido. Imagine o Papa, o homem mais poderoso do mundo, o mais rico do mundo. Ele entrou na igreja e disse ao pastor: vamos orar o Pai Nosso, e deu a mão. Isso se chama fraternidade. Orou o Pai Nosso, pouco importava que o pastor não gostasse dele nem da igreja. Aí saiu sorrindo. E o que aconteceu? O povo largou o pastor lá e foi atrás dele. Porque esse era o verdadeiro pastor. E o primeiro discurso que ele fez no Brasil, a nossa presidente recebeu numa solenidade, eu assisti, que eu queria saber quem era ele. E ele começou o discurso, saudou a presidente, as autoridades e disse: eu não tenho prata nem ouro para vos dar, mas o que eu tenho, eu vos dou, a ternura que Jesus Cristo me deu. Eu me comovi até as lágrimas, porque ele é o homem mais rico do mundo. Somente na Itália, a igreja tem 1 milhão de imóveis. 1 milhão de imóveis, apenas na Itália. O Museu Vaticano supera o Louvre, o British Museum, o Museu de Berlim. As obras mais sensacionais do mundo, com algumas exceções, estão no Vaticano. Inclusive a criação, a grande criação de Miguel Ângelo na Capela Sixtina, que não tem preço, não tem preço. E então este homem despojado vem e diz: não tenho prata nem ouro para vos dar. Essa frase, meus irmãos, está no Evangelho. Muita gente não se lembra ou não sabe. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas, o discípulo de Paulo, conta que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro e João foram ao templo. E quando saíram do templo, havia muito mendigo, como ainda hoje na porta das igrejas. Havia muito mendigo espalhados pelo templo, paralíticos, cegos, leprosos. E então o paralítico, vendo Pedro passar e João, o paralítico disse: dá-me uma esmola. E Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico levantou-se. E a partir daí, aonde quer que fossem, João e Pedro, as pessoas colocavam os doentes, para que a sombra deles, caindo sobre os doentes, pudesse curá-los. É isso que está faltando aos cristãos. Não ter prata nem ouro, mas ter o amor. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar um toque de mão, um abraço, uma palavra. Este é o momento de nós voltarmos ao Evangelho. É a grande transição planetária, em que o mundo abandonará a violência, o crime, a hediondez, a violência serão figuras de museu, dentro em breve,
quando reinará o amor na Terra, neste planeta que será de regeneração, conforme anunciou Allan Kardec. Eu vos desejo a todos muita paz. Que ao sairdes daqui, leveis uma mensagem de esperança, de saúde. Não mais aquele, estou tão preocupado, estou tão magoado, estou querendo para meu filho, para minha mulher. Estou nas mãos de Deus. Deus me guiará ao melhor destino. E quando vier um problema, nada de culpa. Se fizerem alguma coisa equivocada, eu sou humano, eu tenho direito a errar, mas não tenho direito de ficar no erro. Tenho o dever de me corrigir. Esta é a proposta da nova era. Muito obrigado.